Voltamos a falar agora de saúde, porque o número de casos de gripe aumentou mais de 200% nos primeiros 3 meses agora deste ano, tá? 2024 aqui no estado. Além disso, o vírus da influenza já matou 7 pessoas em Santa Catarina, tá? 6 delas tinham mais de 60 anos. E a baixa procura pela vacinação preocupa os órgãos de saúde, já que ela é a principal alternativa para não ficar doente grave. Aos 68 anos, Dona Iracema está sempre atenta às vacinas disponíveis para a idade dela. Dessa vez foi a dose contra a influenza. Muito importante. Deve todo mundo ser vacinado. Todo mundo. É bom porque com certa idade a gente fica mais forte, né? Com saúde, né? E todo mundo tem que ser vacinado. Em Joinville, a campanha de imunização contra a gripe foi antecipada. Mesmo assim, o índice de vacinação está baixo. Dos mais de 85.900 idosos que precisam ser vacinados, apenas 3.314 receberam a dose. Até agora, a gente só vacinou 3,85% da população prevista. A campanha ela deve se encerrar oficialmente dia 31 de maio, pelo menos até agora é a informação que a gente tem do Ministério da Saúde, e esse número até agora nos preocupa, né? Porque essa vacina ela tem como uma das históricos dela de proteger as pessoas, os vacinados, principalmente na questão da internação e do agravamento das doenças. Então, para que a gente evite perspectivas de, futuramente, os nossos idosos, né? O idoso que eu digo é acima de 60, mas então a gente pode ter pessoas com 85, 90 anos que poderão se agravar, precisar de uma internação. E atualmente a gente vive, sem mentira nenhuma, uma situação muito difícil de acesso a leitos de internação em nossa cidade. Nos 3 primeiros meses de 2024, houve aumento no número de casos de influenza em Santa Catarina no comparativo com o mesmo período do ano passado. De acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, 31 casos foram confirmados em 2023. Esse ano já são 95. Alta de aproximadamente 205%. Além de evitar internações, especialistas em saúde pública dizem que a vacinação tem papel fundamental no combate às mortes pela doença. Em Santa Catarina, dos 7 óbitos confirmados por influenza, 6 são de pessoas com mais de 60 anos. Esse médico geriatra e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia explica que a vacina é necessária todos os anos porque o vírus da influenza sofre mutações. Além disso, o envelhecimento faz diminuir a imunidade. Quando eu falo que muda a imunidade, significa que a resposta dela não vai ser a mesma. E aí a doença, a manifestação pode ser mais séria. Por exemplo, com pneumonia, causando uma hospitalização. Idoso no hospital, ficar uma semana dentro do hospital deitada, vai perder massa muscular, pode ter confusão mental e sair pior da cognição, pneumonia mata. Então tem vários motivos para poder vacinar. Especialistas em saúde do idoso dizem também que a vacina contra a influenza pode reduzir o risco de outras doenças, como infarto e AVC, por exemplo. Quando você há uma infecção respiratória, como influenza, você inflama a pessoa. E quando ela inflama, nos 2 anos depois dessa infecção, ela continua com um risco aumentado de infarto AVC. E a outra coisa é que pessoas com muitas infecções preveníveis, elas vão ter nível de inflamação maior do que aquelas pessoas que se vacinaram e não tiveram essas infecções preveníveis. E essa diferença vai fazer com que as pessoas vacinadas tenham menos risco de demência do que as não vacinadas. Seu Nelson está protegido contra a gripe. Importante receber a vacina porque ajuda na saúde, né? Tomando a vacina já a gente está protegido, né? Ajuda na saúde. Procure a unidade básica de saúde. Tem alguma dúvida, né? Quer entender um pouco mais sobre reações? O pessoal do postinho está ali para ajudar a orientar, principalmente as pessoas que já enfrentam alguma comorbidade na sua vida e que sim, a doença pode vir a agravar. Então, a vacina está aí há muitos anos já, né? Inclusive, para possibilitar essa ajuda quando o assunto é cuidar da nossa saúde.